até mesmo o Delphi, do Norcross e de outros pesquisadores vão apontar como é que eles pensam em 2030 as psicoterapias. Sim. E bom, a gente vai pensar também como isso vai impactar as relações, a relação terapêutica. A gente sabe que a relação terapêutica ela é impactada por questões sociais, de como a sociedade ela muda, e principalmente também teóricas, das próprias teorias que podem influenciar, mas também tecnológicas. Quando tu pensa assim na relação terapêutica e até mesmo tu falou na inteligência artificial, a gente vai poder pensar no metaverso. Acho que tu deve ter visto aquele óculos da Apple que tá para lançar. Eu pessoalmente fiquei assustadíssima. Eu também. Sou conservadora, eu acho que eu sou... Olhei e falei assim, eu não quero viver nesse mundo, eu não quero viver neste mundo, mas eu sei que é inevitável. E como é que tu pensa assim, possíveis evoluções da relação terapêutica? Eu sou uma péssima previsora de futuro. Eu tenho a sensação que o ser humano ele ainda tem uma necessidade de pertencer, né, de pertencimento. Então, a sensação que eu tenho, quanto mais avança a tecnologia, mais a gente busca pertencimento na contramão, né? Então, o que a gente vê de aumento de demanda por psicoterapia, e a previsão é de aumentar muito mais até 2030, eu diria que a relação terapêutica vai ganhar mais ênfase ainda, porque é o que vai sobrar de humano. Então, eu posso estar sendo uma otimista, tá? Mas eu acho que por mais que a gente vai ter novas modalidades psicoterápicas, outros tipos de intervenção, não apenas esse modelo, né, psicoterapia individual, sessão 50 minutos, né, presencial, acho que a gente vai ter muita oferta com outros modelos, mas o que a gente vê hoje já, né, que o fator humano ele faz diferença nos resultados. Então, de alguma forma, a figura humana ela vai estar ali presente. Como que ela vai se fazer presente? Isso é da criatividade que nós, psicólogos, né, vamos ter. Então, o que eu penso é mais nesse sentido, de que outras formas a gente vai poder se fazer presente, já que esse é o preditor de resultado, que a gente vê que as pessoas melhoram quando tem a mediação de uma figura humana, que não seja exclusivamente nesse modelo tradicional que existe há um século, né, de um na frente do outro conversando sobre as nossas questões. Então, as tecnologias elas estão favorecendo novas possibilidades de intervenção psicoterápica, inclusive que acessem mais pessoas, né? Porque a demanda ela não está restrita a esse modelo. Tem uma demanda aí latente que não se manifestou por questão de acessibilidade. Mas eu, sendo muito honesta, assim, eu não tenho ainda essa clareza de para onde é que a gente vai. O que eu tenho, a certeza, é de que enquanto a humanidade for, né, do jeito que ela, né, se não acabar a humanidade, né, enquanto a humanidade for se organizando com os fenômenos que nos fazem humanos, a gente vai buscar um pertencimento. E como as relações estão muito deterioradas e o aumento das psicoterapias tem sido proporcional e a demanda de saúde mental tem sido proporcional também a essa evolução social, eu vejo que a gente vai salvar ali ou vai preservar dentro desses modelos de cuidado e ajuda um pouco do resgate da essência do que nos faz humano. Perfeito. Mas não é muito claro isso para mim, tá? Eu tô mais para aprender do que para ensinar isso. E eu acho que é muito interessante da gente pensar sobre isso, porque quando tu fala sobre isso, a primeira coisa que me vem na cabeça na tua fala são sobre necessidades humanas. Necessidades universais que todos nós temos. A gente vai ter necessidade de pertencimento, que é a need to belong, muito pesquisada já. A gente vai ter necessidade por vinculação, a gente vai ter necessidade por limites, e a gente pode pensar nas próprias da terapia do esquema e também de outras linhas teóricas, né? Por exemplo, até o Maslow com a pirâmide das necessidades. E essas são necessidades que, se a gente for olhar ao longo de toda a evolução humana, desde que a gente tem basicamente de dados sobre seres humanos, elas não mudaram muito. Elas basicamente só se atualizaram com o contexto que a gente vive. De novo, agora é o momento que a gente pode estar errando muito, então se tu tá escutando esse podcast num óculos em 2050, eu posso estar muito errado aqui agora. Mas também, com muita humildade, né, a gente vai reaprender. Exatamente, a gente vai se adequar e vai se organizar. A gente vai rir da gente mesmo. É aquela velha história, né? Se a gente olhar para 5 anos atrás, as coisas que a gente acreditava fielmente 5 anos atrás, a gente olha hoje, a gente fica coçando a cabeça, mas tudo bem. Olha, eu aprendi que ou a gente fica brabo ou a gente ri. Eu prefiro rir de mim mesma e com humildade aprender. Exatamente, né? Poder olhar e poder aprender. Mas até da gente poder pensar sobre isso, né? Como essas necessidades, elas vão estar presentes. Por exemplo, a gente tem esses chatbots de terapia que a gente já tem alguns estudos. Muitos desses estudos financiados pelas próprias empresas dos aplicativos, o que faz a gente questionar esses resultados, mas
sim, talvez a gente consiga ter uma disseminação, ao menos em um nível mais primário. Complementar, com certeza. Exato, né? Terapias, adjuvantes, coadjuvantes, né? Exato, e daí a gente poder pensar sobre isso. Em um nível mais individual, eu fico pensando que ela só vai se atualizar, como ela sempre se atualizou. Vamos pensar. Esses dias, faz o quê? Umas 2, 3 semanas eu fui num evento em Recife. E daí eu estava fazendo uma palestra sobre relação terapêutica, algum nível sobre relação terapêutica, mais focado na terapia de esquema. Eu perguntei, quantos de vocês atendiam online antes da pandemia? Acho que tinha umas 100 e poucas pessoas na plateia, e daí 4 ou 5 levantaram a mão. Eu perguntei, quantas agora? Todo 100%. Mundo levantou a mão. Então a gente está evoluindo, né? Então, e eu acho que essa é uma discussão que não tem resposta certa. Acho que é uma coisa de tipo, a gente tem que ver o que vai acontecer, mas lembrar, né? Questões teóricas, contextuais sociais e tecnológicas, né? Que provavelmente vão ser... Esse é o tripé da mudança também das próprias terapias, se a gente for olhar, né? Fazia muito sentido uma intervenção mais behaviorista num determinado momento e hoje faz muito mais sentido algumas outras possibilidades, né? A gente vai vendo a evolução da própria psicanálise, do behaviorismo, da TCC, todas elas evoluindo, né? Com os tempos. Sim, e a gente ser flexível e aberto, né? Quem está aberto vai se reconstruindo nas suas relações, na forma como trabalha, na forma como se relaciona com o ser humano, né? Então, não sei se a gente precisa antecipar tudo isso, eu acho que a gente precisa estar vivendo tudo isso. Presente, né? Como a gente falou. Bem isso. Eu acho que isso basta, né? Esteja presente e esteja flexível. Ter a abertura, né? Que a gente fala tanto na ACT, na terapia de aceitação compromisso, ter a abertura para a experiência e poder vivenciar esses desconfortos que também vão acontecer. Mas o meu primeiro impacto foi esse, quando eu vi aquele óculos, tá? Eu assim, meu Deus! Eu fiquei impressionado, assim, eu fiquei chocado. Não sei como vocês ficaram, mas assim, foi